Secretário, quero já colher um pouco do saldo dessa semana com a senhora. Tem algumas discussões importantes que foram feitas desde o início da semana, e o saldo que a senhora chega no final desta sexta, neste início de sexta-feira, qual é sobre aquilo que já foi discutido? Bem, Brian, nós começamos a semana, né, com uma programação rumo à COP30, é uma discussão hoje importante em todo o nosso país, mas especialmente do envolvimento dos governos locais nesse processo de transformação ambiental, né, seja os estados, mas especialmente os municípios, que têm um papel absolutamente importante. Então, no primeiro dia, nós fizemos, né, uma ampla discussão, inclusive entregamos para alguns dos municípios os seus planos de ação climática, a partir de um trabalho que nós fizemos junto com o governo francês, né, de alavancar planos de ações, de fato, que transformem o território municipal. Depois participamos também, junto com a Unesco, de um evento realizado com foco em recursos hídricos, também rumo à COP30. Esse, para a gente, também é um tema muito caro e um caro muito caro para toda a sociedade, de fato, porque os impactos reais que a mudança do clima já é percebida, né, está especialmente nos eventos hidrológicos extremos, as enchentes, que via de regra, todo mês de janeiro, os nossos municípios vivenciam, e também as estiagens que comprometem os usos da água. Então, pôr em pauta essas discussões, né, são muito relevantes. Além disso, nós apresentamos, e agora no segundo semestre a gente conclui, o nosso plano de segurança hídrica, que a partir de uma avaliação de áreas prioritárias para recursos hídricos, nós estamos propondo, né, um plano de segurança hídrica que trará projetos básicos e executivos em três linhas de ação. O primeiro é da conservação florestal, pensando, né, nessa integração entre o uso da terra e conservação de recursos hídricos, infraestrutura hídrica, que é absolutamente importante, em regiões especialmente do semiárido, como é o norte do estado de Minas Gerais, saneamento, a gente fala muito em falta de água por disponibilidade hídrica, mas a questão de qualidade da água também é um problema em termos de disponibilidade para alguns usos. E o terceiro eixo é o eixo da demanda. Nós estamos tratando no nosso plano de segurança hídrica o uso mais eficiente de água no nosso estado. Uma agenda de fauna, com os municípios também, fizemos entregas, né, de microchips para a agenda de fauna doméstica, para acompanhamento de animais, especialmente de rua, que a gente tem um programa de castração também junto com os municípios. E ontem, né, fizemos um evento junto com a FIENG com foco em ISD, né, ou seja, com foco em transformação industrial da gestão ambiental. Então, esse é o nosso balanço da Semana do Meio Ambiente. Bom, secretária, nós temos aqui para o Brasil a previsão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre mudança do clima. E nessa primeira resposta, a senhora já falou um pouco sobre ações desta semana que estão ligadas à COP30, que será realizada em Belém. Então, eu aproveito para fazer uma pergunta sobre os preparativos aqui de Minas Gerais para participação na COP30, quais são os principais debates e assuntos que interessam ao Estado nessa Conferência do Clima que vai reunir diferentes agentes internacionais em Belém, no Pará. Bem, desde que o governador assumiu o compromisso da campanha Race to Zero em 2020, né, nós fomos o primeiro estado da América Latina e Caribe a assumir esse compromisso, que significa o quê? Significa garantia de neutralidade entre emissões e capturas de gás de efeito estufa até 2050. A gente desdobrou diversas ações, nós fizemos atualização do nosso inventário de emissão de gás de efeito estufa, fizemos o nosso plano de ação climática que está em execução, né? São 190 metas previstas no nosso plano de ação climática, que traz ações em várias políticas públicas, não apenas de meio ambiente. Um exemplo disso é transportes, por exemplo, porque um grande emissor de gás de efeito estufa é o sistema de transporte que nós temos. E lançamos também, recentemente, um instrumento de transparência de acompanhamento de execução do nosso plano de ação climática. Então, Minas Gerais tem feito, né, o seu papel. Temos participado efetivamente de todas as COPs. Nos últimos 2 anos, nós fizemos o Minas Day durante a COP, e esse ano faremos de novo o terceiro Minas Day, que é exatamente a oportunidade de apresentar as ações que o governo de Minas está fazendo e também os casos de sucesso,
das empresas no estado de Minas Gerais. A gente tem hoje um engajamento muito relevante do setor produtivo nessas metas de descarbonização, né? E a gente pode dar o exemplo de energia. Hoje, Minas Gerais é o estado que tem maior energia fotovoltaica solar instalado no Brasil, né? A gente pode falar também da mineração, que tem trabalhado para a neutralidade nos diversos escopos. Então, a gente apresenta casos de sucesso na COP. Bem, a Conferência do Clima, ela traz discussões mais amplas, né? E a expectativa para esse ano, especialmente, é a revisão das NDCs, que são exatamente as metas dos países de emissão de gases de efeito estufa. Esse é um tema muito relevante, porque ele que vai garantir, de fato, a neutralidade. Nós temos algumas preocupações sobre isso, especialmente a necessidade de diálogo com os governos locais, né? Porque não adianta os países estabelecerem novos compromissos se isso não for pactuado com os governos locais, com os estados, né? E também com os municípios, porque a gente precisa do engajamento de todos, inclusive o setor produtivo, nesse processo. E, além disso, um tema que vem sendo discutido e a gente espera avanço esse ano é o financiamento climático. O Brasil, de maneira geral, presta um importante serviço ambiental para o mundo, né? E esse financiamento para ações de meio ambiente, de neutralidade, é absolutamente importante. Então, esse é um tema que está também na agenda da COP30, que a gente espera, de fato, né, avanço, especialmente considerando, né, que o nosso país é um país em desenvolvimento e que outros países, né, que já estão numa condição de desenvolvimento diferente, né, precisam dar a contrapartida para que a gente possa ter um financiamento climático adequado. Secretário, eu queria lhe perguntar agora sobre um assunto que na última semana ganhou corpo especificamente no setor industrial e no setor de construção, né? Para quem está pensando em novos projetos. Nós tivemos a aprovação pelo Congresso Nacional de mudanças nas leis ambientais. Houve, evidentemente, críticas por parte de ambientalistas ao dizer que houve um afrouxamento excessivo desse regramento. Do mesmo lado, o setor produtivo dizendo que essas regras permitem uma maior celeridade para se fazer investimentos e com contrapartidas respeitadas por eles. Eu queria uma avaliação da senhora, assim, caminhamos bem, caminhamos mal, caminhamos de que maneira com essa discussão e a aprovação da legislação no Congresso? Excelente questão, Ibrahim. Eu entendo que o licenciamento ambiental precisa ser reformulado. Eu, quando cheguei à secretaria, há quase 5 anos, falava que o nosso grande desafio era a reformulação de fato do licenciamento para colocar o licenciamento no prazo do mundo. Não tem como mais a gente viver no ano que a gente vive e o licenciamento demorar 5, 6 anos para ser aprovado, né? Isso a gente, na verdade, incentiva, né, a ilegalidade, porque é um prazo que não é um prazo aderente aos investimentos necessários e ao desenvolvimento necessário. Mas, por óbvio, né, a gente precisa que o licenciamento seja um instrumento, de fato, de avaliação de impacto, estabelecimento dos controles necessários para a operação dos empreendimentos. A lei que foi aprovada no Congresso, né, e ainda em discussão, ela traz avanços significativos, sim, e a gente fica até muito feliz porque alguns desses avanços foram feitos aqui na Assembleia Legislativa em 2017, quando nós aprovamos, né, a lei que restabelecia condições do licenciamento em Minas. Vou te dar um exemplo: o licenciamento simplificado, né, foi criado em 2017 aqui no estado de Minas Gerais para aquelas atividades de menor porte poluidor, né, aquelas atividades menores, e isso deu ao Estado uma capacidade de, né, avanço muito expressivo, seja do ponto de vista técnico no licenciamento, seja do ponto de vista de atração de investimentos. Por óbvio, há uma discussão aí posta, que eu acho que é importante, né, a gente salientar, da necessidade de segurança jurídica, porque vários, né, financiadores, bancos, eles exigem o licenciamento ambiental como um fator de redução de risco. Secretário, aproveitando que a gente está falando sobre meio ambiente especificamente, esses debates sem Acho que nós perdemos perdemos, momentaneamente né? aqui a conexão com a secretária Marília Mello. A gente vai tentar aqui retomar com ela. Júlio, peço que você refaça o questionamento que você ia fazer aqui à secretária. Imagino que agora ela já esteja nos ouvindo. Ainda não, né? Não, Tá. infelizmente a tela travou e daqui a pouquinho a gente volta com a secretária de Meio Ambiente. Isso. Deixa eu fazer uma consideração aqui, Júlio, a respeito do que eu mencionava sobre o projeto de lei que foi aprovado pelo Senado Federal para tratar de mudanças no licenciamento. Essa proposta recebeu algumas críticas, por exemplo, de ex-ministros do Meio Ambiente. 7 ex-ministros
criticaram o projeto de lei que flexibiliza essa concessão de licenças ambientais, depois que ele foi aprovado em maio no Senado. Secretária Marília, a gente teve uma pequena interrupção aqui, a sua imagem e voz desapareceram para a gente. A senhora está nos ouvindo agora novamente? Estou ouvindo perfeitamente. Tá bom. A senhora estava fazendo algumas considerações sobre ainda o aspecto do licenciamento aprovado no Senado Federal e algumas políticas que já foram adotadas, segundo a senhora, no governo de Minas Gerais. Pode continuar a sua resposta, por gentileza. Bem, desculpa a falha da internet, mas de fato é isso, Ibrahim. Assim, várias, né, das questões que estão postas na Lei Geral de Licenciamento já ocorreram em 2017 no Estado de Minas Gerais. Eu mencionava especialmente a licença simplificada, né, que foi um avanço aqui para o Estado, que obviamente continua com toda a avaliação técnica necessária para o empreendimento, mas traz uma celeridade do ponto de vista de análise. O que eu mencionava é que tem uma questão jurídica posta sobre segurança jurídica. Porque o licenciamento ambiental é um instrumento hoje avaliado pelos principais financiadores, bancos, né, de empreendimentos, como um fator de redução de risco do empreendimento. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio entre ter um licenciamento de fato robusto, que permita avaliar os aspectos ambientais e minimizar os riscos de desempenho ambiental dos empreendimentos, mas que dê condição de que o licenciamento seja célere na sua análise. A gente colocou muita carga nesse instrumento, né, em termos de como a solução da área ambiental, mas eu sempre digo, o licenciamento é uma etapa, o mais importante é o bom desempenho ambiental. Então nós temos avanços significativos, sim, na Lei Geral de Licenciamento, né, e a gente espera que a discussão siga com o melhor resultado, considerando, né, o instrumento como instrumento importante, a técnica de controle ambiental sendo também relevante, mas a celeridade no licenciamento ambiental é absolutamente importante para a atração de investimento e, de fato, né, a gente chegar ao desenvolvimento sustentável, que é a preservação ambiental, mas o desenvolvimento econômico e social. Secretária, aqui em Minas Gerais nós temos o Programa Estadual de Conversão de Multas Ambientais. Ele foi implantado no fim de 2019 via decreto e busca fazer uma conversão de valores devidos aí a títulos de multas simples aplicadas em autos de infração e financiamento de projetos ambientais. O programa estabelece, por exemplo, que até 50% dos valores devidos de multas simples podem ser aplicados em financiamento desses projetos ambientais, como, por exemplo, proteção e manejo de espécie de flora nativa. E quando a gente pega esse programa de conversão de multas aqui de Minas e vê o que está acontecendo de debate lá em Brasília, um programa desse tipo, nacionalmente, poderia ser também uma saída quando a gente fala nesses debates envolvendo licenciamento ambiental no país? Com certeza, esse programa é um programa absolutamente relevante, né? A gente agradece muito, inclusive, a liderança do presidente Tadeu na Assembleia Legislativa e do Tito Torres, que foram, né, responsáveis pela aprovação. Por quê? As multas ambientais, elas não têm que ter o objetivo apenas arrecadatório, né? Na verdade, não tem que ter esse objetivo. As penalidades ambientais, elas precisam se prestar ao papel de recuperação ambiental por meio de investimentos e projetos. Essa é a base conceitual desse programa, né? Pela primeira vez no estado de Minas Gerais, os recursos retornarão para projetos ambientais. E a gente hoje tem, né, um passivo de multas ambientais que está sendo tratado por nós, mas que a partir da adesão a gente traz um benefício, como você disse, né? Quem adere a esse programa, ele recebe benefício de desconto na sua penalidade e o valor arrecadado, uma parte vai para projetos ambientais. E esse é um ponto fundamental, porque a gente falava sobre licenciamento ambiental, que é um dos instrumentos, né, da política ambiental. A gente precisa fazer restauração florestal das propriedades rurais, a gente precisa recuperar áreas degradadas, a gente precisa fazer saneamento rural, ações de segurança hídrica, e para isso, obviamente, a gente precisa de orçamento e investimento, usando os recursos das multas para que a gente, né, financie ações de melhoria de qualidade ambiental. A gente tem uma relevância muito importante no fortalecimento da política ambiental no Estado, e esse é o nosso grande objetivo com esse programa.